Tem empresas que são completamente largadas. O dono é completamente ausente. Pode até estar indo na empresa, mas ele é completamente ausente. Já tem, por outro lado, empresas que sofrem de excesso de dono. Exatamente. O dono está ali em cima de tudo. E eu vou te mostrar que essas duas empresas, por mais que pareçam que são diferentes, elas sofrem de um mesmo problema e eu vou te mostrar por que isso acontece. Fica comigo. A empresa que é abandonada, as pessoas não têm a mínima ideia como que as coisas devem funcionar. Então cada uma age do seu jeito. E isso vai gerando uma série de questões ao longo do tempo. Por exemplo, as áreas começam a bater cabeça, cada um puxar para o seu lado, ou cada um quer se destacar mais, ou cada um chega a atrapalhar o outro, e no meio disso tudo, quem perde é o próprio cliente. Lógico, a empresa lucra menos, tem que entrar mais em desconto, atrasa um monte de coisa. Por quê? Porque a empresa toda está abandonada. Já por outro lado, tem aquela empresa que tem excesso de dono, ele quer estar em cima de tudo, não é acompanhando o resultado, não é sobre isso. Ele quer estar colocando a mão em exatamente tudo, porque ele acha que se ele não estiver lá fazendo, a coisa não vai andar. Esse segundo tipo de empresa significa que o dono não tem segurança que as coisas andem. E o pior de tudo é que ele tenta colocar pressão para ter mais resultado. Então, tanto a empresa em que se coloca mais pressão ou que tudo é frouxo, nenhuma dessas duas empresas atinge o potencial do seu resultado. E o que é o potencial do seu resultado? É algo que é teórico? Não, é concreto. Se você tem um conjunto de coisas ali que são recursos, tecnologia, processos, se você tem pessoas, quando você orquestra tudo isso junto, isso tende a gerar mais resultado, quando você nem está apertando e nem está afrouxando em excesso. Tá bom, mas então o que é que faz a coisa andar? Se esses extremos aí, nenhum deles faz com que a empresa tenha um pleno potencial de resultado, qual é a grande charada? Qual é a grande resposta? A resposta é a seguinte: por exemplo, no seu próprio corpo. Seu corpo funciona de uma maneira sistêmica. Rim, coração, pulmão, eles se orquestram de uma maneira que faz com que o seu corpo funcione. Você, um CPF. Quando a gente vai para uma pessoa jurídica, ela tem um CNPJ. Então, aquele corpo, ele deve ter um sistema que sustenta aquilo, que mantém aquilo funcionando. Não pode depender do dono. Imagina uma orquestra em que o dono vai lá, assim, fazendo uma analogia, né? Imagina uma orquestra em que o maestro, ele quer tocar todos os instrumentos e mostrar como que faz. Não bastando mostrar como que faz, ele se grava e aí no final das contas ele quer que o som dele funcione. Você acha que isso vai chegar onde desse jeito? Agora você imagina por outro lado, um maestro que nem aparece na orquestra, fala, não, vocês vão tocando aí do jeito que vocês entenderem melhor, também não vai dar bom o negócio, não vai ter sucesso. Então a grande questão é você construir um sistema. E o que eu estou falando de sistema? É o seguinte, quando você define processos, por exemplo, significa que as pessoas não só sabem o que elas devem fazer, o que é importante que elas façam, como elas entendem o grau de autonomia do serviço, do trabalho delas, de até onde elas podem ir. Isso dá clareza ao processo. Quando você tem um sistema pelo qual você toma a decisão, isso traz mais clareza para quem está atuando do seu lado. Se você é muito inconstante nas decisões, elas não são tão claras, a sua equipe fica perdida, consequentemente, os seus clientes ficam perdidos. Você, como líder, o seu papel principal é desenvolver gente. Desenvolver processos e uma infraestrutura para o seu negócio crescer de fato. Não estou falando dessas empresas que simplesmente incham e aí chega um ponto que elas colapsam, porque elas não têm um sistema, elas não têm essas questões que eu estou tratando aqui com você. Outra, tem um mês que tem um resultado excelente, no outro é péssimo e nem sabe por que isso está acontecendo. Muitas empresas vivem nesse tipo de maré de sorte e maré de azar, porque não tem um sistema. O seu resultado, cada resultado que você conquista, ele tem que estar alicerçado em uma infraestrutura ali, em um alicerce, né? Em um alicerce que sustente o seu resultado. Senão você vai crescer, vai envergar e vai quebrar. A sua própria empresa não vai sustentar os resultados. Por isso que é importante você nem aderir à pressão e intensidade demais ali,
e nem afrouxar tudo. Você tem que construir um sistema que permite que as coisas rodem. E com base nisso, você consegue gerar resultados no potencial da capacidade desse sistema, ou seja, pessoas, tecnologia, processo, recurso, tudo isso vai funcionar de uma certa maneira. Ah, você fala, não, mas você não sabe lidar com gente. Olha, o seu papel como líder é desenvolver gente, é desenvolver processo. É você organizar tudo isso para que gere resultado. Você vai dar a visão, você vai orquestrar tudo isso. Esse é o seu papel. Nem pressão demais, nem distância demais. É esse equilíbrio que faz total diferença, tanto para o seu negócio quanto para qualquer tipo de negócio. Se você está gostando desse vídeo, clica aqui e curte. A ideia foi mostrar para você exatamente isso. Quando você tem extremos e você fala assim, qual será que funciona melhor? Aquela empresa em que o empresário solta tudo ou outra empresa que o empresário põe pressão? O problema é esse, se você tanto solta ou tanto põe pressão, você não atinge aquilo que você precisa. E é isso que diferencia as empresas que são maduras, que têm um sistema funcionando, um sistema de gestão, um sistema de decisão, de processos funcionando, da empresa que é amadora. A empresa que é amadora, tanto que pode estar num desses dois extremos, né? A empresa que é amadora, ela vai fazer o seguinte, ela vai brigar por preço, ela vai ter resultado que não tem constância, ela não tem uma infraestrutura, ou seja, ela não tem uma estrutura comercial, ela não tem uma estrutura de logística, ela tem um monte de gente ali tentando entender o que precisa ser feito, qual que é a próxima atividade. Fica todo mundo perdido nisso aí. E você rebenta com o emocional da sua equipe. Ou porque você está colocando pressão demais, ou porque eles estão tentando se entender e aí cada área começa a degladiar uma com a outra e seu cliente fica completamente perdido no meio disso tudo. Empresa que afrouxa ou aperta demais, ela sofre dos seguintes sintomas. Olha aí, vou colocar na tela para você. Processo sem responsável, o cliente que não sabe a quem ele recorre, cada hora uma pessoa diferente falando uma coisa diferente para ele. A empresa depende muito de desconto, ninguém assume o erro ou a responsabilidade, todo mundo fica esperando alguém decidir, porque ninguém quer se comprometer. Esse é um dos problemas mais graves que acontece com as empresas que são amadoras. Se você acha que esse vídeo é importante para um amigo seu que é empresário ou amiga que exatamente está nessa fase de não saber o que faz com a empresa ou tem colocado pressão demais e tem piorado os resultados, manda esse vídeo para ele ou para ela. Grande abraço e eu te aguardo no próximo vídeo.